Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu tenho muitos nomes. Aqui é Tião Galinha e isso aqui é um bocadinho de terra onde eu trabalhar. Caralho, puxou o caramulhão, velho. Aqui é o Tucano e o assunto hoje é mochila de criança. Aqui é o JP, sempre animado quando tem oportunidade de comentar de novo os filmes do Motoqueiro Fantasma. Aqui é Azaghal e não pensa no capeta, ele aparece. Muito bem, nerds, estamos aqui pra gravar este Nerdcast Polêmico. polêmico? Dedicado ao coisa ruim. Não é dedicado. Não é dedicado? Não é dedicado. Aí já avisa logo que eu vou pular fora agora, mano. Não é dedicado. Estamos a avaliar historicamente. A presença antropológica. Não é nenhum tipo de ritual, não é dedicado e tão pouco não é uma oferenda. Não, de forma alguma. Se você aguenta, você vai ouvir nós falando sobre o cramulhão. Pata rachada. O coisa ruim. Mas vem cá, vai ter que tocar, vamos ver se ele quer tocar de trás pra frente? E-mail. Canelada. Muito bem, senhor Léo Lopes, vamos para mais uma semana de medo e caneladas, Lias. Vamos, lhes, cagambala de medo dos gato preto das escadas hoje. Hoje é sexta-feira 13, exatamente. Sim, eu tenho muita superstição com sexta-feira 13. Não, tá brincando, sério? É, eu tenho medo das coisas. Eu sou muito cagão, eu sou totalmente cagão. E o que você vai fazer na sexta-feira 13 então? Ah, não sei, vou comer algumas coisas com um bife com alho, umas coisas pra dar uma quebrada na zica, porque é fogo. Pra dar merda na sexta-feira 13 é fácil. Muito bem, o Azaghal continua em férias, então nós somos esse aqui. Aí tá triste na sexta-feira 13, é lá na Espanha, triste, exato. Andando de, como é que é? Segway off-road. Hoje eu acho que ele está em Barcelona, olha aí. Olha aí, tá eu ia falar Torada, mas Torada é Madrid, não, tá em Barcelona. Muito bem, temos um recado aqui, senhores, da Galápagos Jogos, olha aí. Nossos amigos da Galápagos que estão lançando mais um produto da linha Munchkin, senhor Léo Lopes. A série de jogos muitíssimo divertido, que é basicamente um jogo que você sacaneia seus amigos em volta. A galera que joga Munchkin diz que esse jogo destrói a amizade. Ah, é? Então, assim, nesse nível? Nesse nível, destrói a amizade. E eles estão lançando, rapaz, uma versão com o pior inimigo de todos, o Grande Cthulhu! O monstro de muitas pronúncias. Ele de muitas pronúncias, exatamente. Com essa nova temática e uma alteração nas regras, é muito maneira a versão do Munchkin baseada no mito de Cthulhu da obra de H.P. Lovecraft, cara, que é tão amada no mundo nerd. E aí funciona assim, você pode jogar como um investigador, como um cultista, certo? E tem assim, um monte de outras classes insanas e você fica brigando, como todo jogo baseado em H.P. Lovecraft, você fica brigando pra manter a sua sanidade e chutar a bunda dos seus amiguinhos. Com certeza. Mas é óbvio que, apesar de ter essa temática de terror, o Munchkin é, por definição, um jogo muito bem-humorado, com muita piada, um jogo que você se diverte, que você ri, tem os itens bizarros, tipo a faca de sushi da perdição, o tentáculo de mentira, essas porra. Que legal. Tem os monstros, tipo as melecas anciãs, os seres sem torso. E óbvio que tem o nosso grande Cthulhu. All hail the great Cthulhu. Certo? O jogo tá à venda no site da Galápagos Jogos. Clica aí que você vai se divertir. Muito bom. Senhor Léo Lopes, vamos indicar aqui a estreia do filme O Sétimo Filho, senhor Léo Lopes. Sétimo filho, do que se trata, Jovem Nerd? É o sétimo filho do sétimo filho, isso que eu sei. Sétimo, quer dizer que tem 6 antes dele, então é o sétimo. Tem 6 que não foram nada, certo. E aí o sétimo é o importante, entendeu? Entendi, alguma coisa ele vai ser. Então, o filme é baseado na série de livros Das Aventuras do Caça-Feitiço, do autor inglês Joseph Delaney, e ele reúne os 2 primeiros livros
da série, o livro O Aprendiz e A Maldição. Numa época em que temos livros, um livro virando 3 filmes, sim, nós temos agora 2 livros virando um filme. Que olha beleza. aí, inusitado no mínimo. Temos a Julianne Moore, que venceu o Oscar agora como vilã, fazendo a feiticeira vilã. Olha aí que maneiro. Temos também o Jeff Bridges fazendo o mestre ancião da parada. O Ben Barnes, que é o Príncipe Caspian também, para as meninas. O Príncipe Caspian é famoso por, entendeu? Quebrar corações. Mas é uma história de um herói profetizado que nasceu com poderes, é o 7º filho e tal, e aí você tem toda a temática fantástica com monstros, feiticeiros, essa parada e tal. Então, se você quiser dar uma olhada, clique aí no link do trailer e vá ao cinema, certo? Excelentes! E Léo Lopes não acaba porque a Nerd Store está cheia de novidades! Vender! Olha só, caras, além dos games, que tá cheio de novos games, chegou um monte de game lá. Dying Light, se você não comprou Dying Light, tem lá, Dying Light. Se você ainda não jogou Shadow of Mordor, tem lá também, cara, tem um monte de jogo maneiro. Temos novas categorias de produtos nerds, seu Léo Lopes. Não tá sabendo disso? Estou sabendo que agora temos uma diversidade fenomenal de categorias com produtos de temáticas nerds. Além das luminárias, fizeram um sucesso enorme que teve reposição. Aliás, se você tava querendo as luminárias, teve reposição e teve algumas que já acabaram. Além disso, nós temos artigos de moda, senhor Léo Lopes. Que chique! Nós temos bolsas, nós temos produtos de decoração nerd, descanso de copo, almofada de circuito, almofada de Game Boy, cara, almofada de joystick. Caraca, tem muito maneiro. Almofada Pulp Fiction, cara. Eu já vi a almofada que eu quero lá comprar, que é a almofada que é um tape deck antigo, assim, o toca-fitas. Né? Nós temos também, rapaz, acessórios de cozinha como luvas de fogão, de zumbi, de fantasminha. Temos porta-copos de mãozinha de 8 bits. Cara, a Nerd Store tá cheio de coisa maneira. Temos também capa de notebook de zumbi, seu Léo. Cara, olha só, a Nerd Store está expandindo como nunca, cara. Porque nós temos agora Action Figures! Que fenomenal! Cara. Action Figures inacreditáveis, cara. Tem muita coisa foda. Tem coisa de Dragon Ball Z, tem coisa de Attack on Titan, tem coisa de Game of Thrones, tem coisa de Avengers. Cara, tem desde aqueles bonequinhos cabeçudo, sabe aqueles bonequinhos cabeçudo faz sucesso? Até aqueles dioramas perfeitos, cara, de uma escala 1:4, cara. Cara, do Avengers. Puta, caraca, inacreditável. Do Homem de Ferro dando porrada num cara do Avengers. Puta, cara, sério, eu não tô brincando. Se o negócio estivesse aqui, ele ia estar dando esporro em todo mundo que não está comprando. Pra você ter uma ideia, os Action Figures são tão fodas que o Mal Roboto agora aceitou receber o salário dele em Action Figure. Em Action Figure, olha aí. Muito bom. Certo, então vai lá na nerdstore.com.br e aproveitar todas as novidades do mundo nerd. Fenomenal. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, que podem ter spoilers de House of Cards, atenção, né? Com certeza. Porque a galera vai comentar o que a gente falou, você pode pular diretamente para 20 minutos e os do Léo Lopes, quero agradecer muito aos nerds que doaram sangue. Sim. Essa semana eu quero pedir, porque muita gente, eu quero pedir pra você narrar com voz de locutor acelerado. On the hottest radio station on the web. Vamos lá. Primeiramente, temos um pedido de doação para Elizabeth Monteiro, o link tá lá no post. Tem outro pedido de doação para João Paulo Nicásio, também o link lá no post. Ajude, porque esses estão precisando de doações urgentes. Além disso, temos que agradecer aqui toda uma galera, os alunos do Cefet Petrópolis do Trote Solidário. Tem também o Arthur Russo Gonçalves, Bruna Zanata, Cora Prazeres, Gabriel Noronha, Guilherme Surret, Khalil Calisto, Leonardo Rosário, Danilo Roberts, Patrick Turini, Lucas Bernardo e Meg Paiva, Lucas Kalimann, Lucélio Morcegão, Marcos Vinícius, Matheus Sardi, Matheus Wachowski, Murilo Eruti, Pedro Henrique Alves da Silva and Silva, Felipe Fai, Rafael Santos de Almeida, Ringo Raposo, Rodrigo Pessotti Maia, Rômulo Péricles Furtado, Senhora Raposo, Thiago Pereira e Vitor Ciolete Moraes, aqui no seu Nerdcast. Nossa, um radialista profissional, parabéns. Obrigado, galera, obrigado por todos por terem doado sangue. Além disso, quero agradecer aos nerds do Scalp Solidário que doam seus cabelos para fazerem perucas para quem precisa. Vinícius Pedras, Rodrigo Freitas, Raul Bertolo, Aline Alves, Maria
Mariana Del Rey, Maria Clara de Castro e Eunice Inês Calafone. Muito obrigado, galera. Arte dos fãs, Jovem Nerd, destaque aqui, várias artes como sempre, toda semana, todas totalmente fenomenais, mas a gente tem que destacar algumas, como por exemplo, Jovem Nerd and Azaghal por Lailton Souza. Muito bom, muito bom. Tem o Ozob do Ike Mota, ficou muito maneiro. Tem o Vida Longa e Próspera, ficou muito maneiro, a homenagem aqui do Henrique Ataíde. Um post do Nerdcast RPG Cyberpunk pelo Bruno Luiz Espindola e vários personagens do Nerdcast RPG Cyberpunk pelo Eduardo Reis e pelo Ícaro Zopelaro. Muito obrigado, galera, ficou muito maneiro. Quero agradecer muito a todos vocês. Tiagos Pengioren, 24 anos, estudante de Direito, Dourados, Mato Grosso do Sul. Ó, mais uma vez, deve ter spoiler aqui de House of Cards, hein? Pula. Pois é, ouva por sua conta e risco. Disclaimer, não é a primeira vez que eu mando e-mail. Ok. A certa altura do último programa foi levantado o tema acerca da sexualidade do Frank Underwood, discutindo se ele era ou não homossexual ou bissexual e qual o propósito da sexualidade dentro da série. Primeiramente, cumpre se estabelecer que, fora das amarras e convenções sociais acerca da sexualidade e gênero humano, como até abordado já o Nerdcast sobre sexo, a palheta da sexualidade humana tem pouquíssimos pontos fixos de fato. O que mais define como as pessoas se portam está na maneira cultural de se perceber a sexualidade e gênero, geralmente mais pendente à convenção de que o normal seria ser heterossexual. Pois bem, dito isso, acredito que Frank Underwood tende muito mais à homossexualidade do que à bissexualidade. Porque, tirando a relação exposta com o seu colega de faculdade, onde estava isolado da sociedade e inserido num contexto de baixa guarda, pois tinham bebido muito, todas as outras cenas de sexo que envolvem Frank não são retratos de sua sexualidade ou afeto no sentido puro moralista de amor, mas retratos de relações de poder. Olha aí a análise. Uma frase marcante da série é quando ele fala que tudo é sobre sexo, menos sexo. O sexo é sobre poder, né? Gira em torno do poder. Sim, como foi dito no programa, né? Aí vem o meu ponto. Fora a relação que o Frank teve na faculdade, todas as outras eram sobre poder, desde sua esposa até a homenagem dele com segurança. Ele usou o sexo como um dos meios de subjugar a jornalista, situação que fica mais clara de todas as relações. Ele usou o sexo para fazer com que seu segurança pessoal, em uma relação que tinha problema de confiança, o tornou um dos seus mais leais servos, embora eu acho que ele já era muito mais leal, com o perdão que ele, o aval que ele deu pro cara continuar sendo segurança depois que ele deu aquele tiro na rua, né? Com certeza. Eu já achava que ele já era super leal ali. Bom, mas existem cenas de sexo na nova temporada, vou poupá-los de spoiler, que segue o mesmo padrão de dominação e poder que o sexo representa para o Underwood. Fica claro, então, que sob essa ótica, o sexo na série demonstra mais um jogo de poder entre os personagens do que algo que foi feito para chocar a associação das tias avós católicas unidas contra a perversão. Mas uma forma de mostrar o, entre três aspas, desvio nas atitudes de Frank em frente às convenções e modelos sociais. Não pelo fato de sua homossexualidade, mas da maneira espantosa que o sexo é usado na série, para subverter o que deveria, na concepção moralista ocidental, ser um meio de se criar laços, afeto, amor, transformando-o mais um instrumento do que um fim em si. Sim. Olha aí, cara, que meio boa análise. Pode-se comparar essa dinâmica com aquela acerca do dinheiro. Dinheiro pro Underwood não é um fim, mas um meio a satisfazer sua vontade com V maiúsculo, de poder e vontade de potência nietzscheana. Olha aí, caralho. Veio Nietzsche na discussão. Provavelmente deve ter muito mais a ser dito sobre esse tema na série, mas prefiro não me alongar. Prefiro não se alongar, ele preferiu. Não, imagina se fosse, né? Jonathan Jones, 24 anos, publicitário, Brasólia, Distrito Federal. Olá, nerds! Como vocês, que sempre adoram contextualizar tudo, esqueceram de mencionar o House of Cards da BBC? Eu lembro que a gente falou disso em algum lugar, não foi no Nerdcast? Eu também lembro, mas eu não sei se eu cortei, se eu não cortei na edição. Será que a gente falou fora do ar? Ih, rapaz. A minissérie, baseada no livro de Michael Dobbs, possui 3 temporadas de 4 episódios e mostra a trajetória do igualmente inescrupuloso político britânico Francis Urquhart. Não, como é que é? Urquhart. Urquhart, deve ser. Urquhart. Se tiver digitado direito, né? Rumo ao cargo de primeiro-ministro da Inglaterra. Assim como Underwood, Urquhart é o Chief Whip do Partido Conservador. Existem diferenças culturais, entre aspas. Urquhart, por exemplo, é um aristocrata, enquanto Underwood é um self-made man, mais valorizado pela cultura norte-americana. É verdade, é o cara que vem, né, do nada, então, American Dream.
Cresce sozinho, pelo próprio esforço. Né? Exato. Além disso, ao contrário de Underwood, que costuma ameaçar abertamente todos aqueles que se opõem aos seus planos, Urquhart é um manipulador sutil e dissimulado, nunca perdendo a tradicional fleuma britânica. Interessante observar que, a grosso modo, o conteúdo das 2 primeiras temporadas do House of Cards americano aparece quase que integralmente nos 4 episódios que compõem a primeira temporada do House of Cards da BBC. Nossa. Com algumas adaptações. Sim, isso é que é poder de síntese, ou de enrolação, não sei. Vale ressaltar que a série é muito boa. Apesar de parecer uma invenção do House of Cards americano, o artifício de quebrar a quarta parede e dividir planos com o telespectador já existe e é feito com maestria. Não, mas peraí, como assim? Quem achou que a quarta parede era a invenção do House of Cards? O cara nunca viu o Ferris Bueller, nunca viu Chaves. A gente até mencionou. Mas é a boa dica pra quem terminou já de ver a terceira temporada do House of Cards, se tiver órfão, não quiser esperar um ano, sim, veja o da BBC, em inglês. Arthur Moretti, 36 anos, consultor de segurança da informação, São Paulo SP. Olha aí, você está trabalhando para o FBI? Grandes mestres do Universo Nerd, confesso que por algum momento pensei que vocês não assistiam a House of Cards, pois nunca vi nenhuma referência da série em Nerdcast ou outros programas, mas por estar atrasado em alguns episódios eu não me liguei. Na verdade, eu vi correndo para esse, né? Eu cansei de tomar spoiler de série que eu tomei no Game of Thrones e tal. E eu estava devendo, eu comecei a ver quando a história de Jovem Nerd estava no final da gravidez, e aí quando a Gisele nasceu, obviamente não tive tempo mais. Mas aí eu fiquei correndo aí, vendo de madrugada aí os episódios. Podia ser pior, viu, Jovem Nerd? Como assim? Você podia ser o editor que não assistiu a série da qual os seus clientes estão falando. Mas você assistiu, porra. House of Cards, sim, mas, por exemplo, Breaking Bad é uma série que eu só fui ver depois. Pois é, exatamente. Então, mas agora eu já tô com tudo em dia, pode falar, se quiser falar depois, ó, Agent Carter, Agents of S.H.I.E.L.D., já tô tudo em dia já. Quero... Bom, só gostaria de compartilhar 2 fatos que eu achei que merecem destaque. Quando foi falado sobre os assassinatos do Frank serem um pouco demais, concordo com a Azaghal, e ainda acrescento, na morte do Peter Russo, observa-se um Frank Underwood ainda relutante sobre o assassinato. Você acha que ele tava ainda meio relutante? Parece que aquele recurso do carro foi um ataque de oportunidade, entendeu? Ele tava meio que, sabe, tem 2 crianças, aquela coisa toda e tal, mas ainda tava meio, não sei. Você acha que ele tinha planejado só destruir o cara lá naquela festinha? Eu acho que ele achava que o Russo ia meio que implodir, sabe? E não aconteceu, ele teve que recorrer ao assassinato. Caraca. Já no caso da Zoe, ela estava irredutível. E ele viu que ela não ia voltar atrás por ser da imprensa e achar que tinha ele nas mãos. E o assassinato, pra ele, já não é uma coisa nova. Então era uma maneira dele de resolver problemas mais graves. E outra coisa que chamou a atenção foi o fato de vocês não terem entrado mais no personagem do Tusk, que pra mim foi o Nemesis do Underwood na segunda temporada. E isso ficou bem claro quando ele quebra o pescoço dos seus pássaros. Quando ele recebe a notícia sobre o Underwood. Como o Frank fez com o cachorro no primeiro capítulo. Ali foi decretada a guerra. Na verdade, foi pior. O Frank, teoricamente, foi, né? Ajudou, entre aspas, o cachorro a não sofrer. Então, o passarinho não tava morrendo, né? O passarinho tava só piando, o cara foi lá e quebrou o pescoço do passarinho. Sacanagem. Mas é excelente Nerdcast, a série foda, parabéns pelo trabalho, etc. Muito bom. Guilherme Infante, 28 anos, analista de sistemas e cartunista independente, olha aí, Praia Grande, São Paulo. Sobre o assunto do último Nerdcast, eu entendo que House of Cards tenha uma relação parental com outra obra que o Kevin Spacey também protagoniza, o filme Beleza Americana, ganhador do Oscar de 2000. Inicialmente, ambos se valem da quebra da quarta parede. Um artifício muito corajoso e bacana quando bem usado. Uma ferramenta que serve ao propósito de distanciar o espectador da trama, afinal, nos lembra que somos apenas observadores onipresentes da história. Entretanto, apesar de ambos os protagonistas quebrarem essa tal parede, o roteiro é suficientemente real e visceral para acreditarmos que aquilo vai além da ficção e se torna uma emulação da realidade. Ou seja, estamos distantes, na confortável posição de observador, mas entendemos que é perfeitamente possível que aquilo ocorra. Ainda no sentido de semelhanças entre o filme e a série, Beleza Americana desconstrói todo o American Dream dos subúrbios norte-americanos, enquanto House of Cards desconstrói todo o perfeccionismo que políticos normalmente encenam em público. A cada etapa do roteiro, seja na série ou no filme, são propostas questões sobre o quão estamos certos em relação às nossas próprias convenções. É uma espécie
espécie de iconoclastia, a destruição de ícones, sobre o certo e o errado, pautado por anos na cabeça dessa geração pós-Baby Boom. Enfim, essas obras que trabalham na desconstrução de padrões sociais poderiam ser um tema de um Nerdcast específico. Deixo aí a minha dica, deixo também um abraço e desejo que vocês continuem nessa jornada ascendente durante muitos anos. Muito bom. Erne Coziré Filho, 35 anos, professor universitário, Sorocaba, São Paulo. Na cena final do primeiro episódio da segunda temporada, Frank fala conosco pelo espelho e justifica a morte de Zoe, dizendo que ela passou do limite e teve que ser eliminada. Ele termina o discurso dizendo que nessa vida o lema é Hunt or be hunted, né? Caçar ou ser caçado. Em seguida diz welcome back. E a câmera desce mostrando as abotoaduras que ganhou como presente do Mitchum. Saúde. O segurança dele. Dispostas lado a lado, as abotoaduras formam a inicial F e U, Frank Underwood, que é também uma abreviação para fuck you. É? Fuck you, é. E como não há ninguém na cena neste momento, essa mensagem só pode ser direcionada a uma pessoa, o telespectador, ou nós. Filha da puta. Se eu soubesse, não tinha nem continuado assistindo a primeira temporada. Maldito Frank Underwood, maldito! Muito bem. Muito mal. Muito mal. Eduardo, você que já teve com o diabo. Eu? Você, a gente, né? Você já escreveu sobre o diabo? Sobre os diabos, né? Sim, mas ele tava lá. Sim, mas Discorra sobre. Vamos começar por onde? O que vocês querem saber sobre o capeta? Vamos lá. Então, assim... Você fez um pacto pra você ficar famoso? Quero saber. Tu pegou uma galinha preta e guardou debaixo do braço durante 6 meses? Deu um cramulhão dentro da garrafa? Tinha uma galinha que fez isso, né? Tu sabe que o Jovem falou de vários nomes, cara. Eu dei uma olhada aqui, eu puxei a lista de nomes do Tito Cujo e teve uma que me impressionou, cara. Um que me impressionou. O tio do churrasco. Mas a coisa que é verdade é que nós, seres humanos, a gente tem essa mania de antropomorfizar tudo, né? Ou seja, a gente quer colocar uma face humana nas coisas. A gente quer atribuir sentimentos, emoções às coisas que acontecem ao nosso redor, né? Se você tá tendo uma maré de azar, você atribui isso a acontecimentos. A bruxa tá solta. A negra. Mas peraí, tu tá começando com esse papinho que tu tá falando que o Anhangá não existe? Anhangá? É mais um nome do canhoto, porra. O canhoto. Canhoto é foda. O que acontece na história da humanidade é isso, a gente cria uma figura pra tudo, né? E os nossos deuses e criaturas, divindades e tal, também têm formas humanas, né? Se apresentam de formas humanas, e óbvio que a gente ia criar uma personalidade, uma característica humana para representar o que acontece de ruim nas nossas vidas. Muito bonito isso que você falou. Agora, tem um filme nacional que mostra uma galera cética que tem um espelho. E no final do filme, sai o capeta de dentro do espelho com uma jeba de 2 metros enrolada no farpado. E aí eu ia ver assim, onde que essa tua história de representação ia levar. Cara, tem um filme brasileiro que a Regina Casé vira o capeta no final. E ela não desvirou mais, né? Não desvirou mais. Eduardo, você que é um estudioso do Reino Celeste. Do Reino Infernal, né? Você estudou o Mochilito? Sim. Em quantas religiões? A versão mais conhecida é a católica, né? A apostólica romana. É onde ele é o Estrela da Manhã. Estrela da Manhã? Estrela da Manhã. Hebraico-cristã, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que isso aí é mais antigo. Essa é a versão mais conhecida, certo? É a versão hebraico-cristã, né? Mas existe em todas as religiões e todas as mitologias, existe essas figuras demoníacas que no paganismo não necessariamente é o diabo, né? Mas são espíritos como qualquer outro, deuses malignos, espíritos malignos que podem ser chamados de demônios, né? Então vai depender. Então muitos deuses, na verdade, que eram deuses da vingança ou coisa assim, foram demonizados não só no cristianismo não, mas desde a época dos hebreus mesmo, porque os hebreus, que a gente tem essa ideia de que eles são um povo pacifista e tal, no início eram expansionistas, nômades expansionistas
cientistas e até guerreiros mesmo. Então eles foram atravessando, foram incorporando algumas culturas locais ali, algumas culturas tribais que tinham esses deuses, Beelzebub e tudo mais, e aí foram transformando esses deuses em demônios. Muitos desses deuses, eles tinham essa forma híbrida. Por quê? A gente já falou isso no Nerdcast do Egito, por exemplo, acho que a gente falou lá, que essas formas híbridas era porque no começo os primeiros deuses, na verdade, eram animais. Porque, por exemplo, era o animal que traz a comida pra você. Um lugar, por exemplo, onde tinha muito búfalo, os caras se alimentavam de búfalo, o deus era um deus búfalo. E quando a cultura foi se refinando, à medida que a cultura foi se civilizando, esses deuses passaram a ficar híbridos até ficar totalmente humanos, que era o máximo, que era o caso até dos gregos, né? Os caras se consideravam mega civilizados porque os deuses deles não eram híbridos, né? Já eram totalmente antropomorfizados. Uma figura humana, eram figuras humanas com físicos em perfeitas condições, né, cara? Não temos parte animal, alguns tinham, né? Um deus ou outro grego tinha, mas a maioria não tinha, não. E era considerado uma coisa menor, assim. Mas muitos desses deuses tribais ali naquela época, naquela região do Oriente Médio e tal, tinha essa figura, nessa época, tinha essa figura mais misturada, né? O que aconteceu também depois, mais tarde, no cristianismo, com algumas figuras celtas também, né? Que também tinham essa parte bode e tal, que também foram demonizadas, e foi mais ou menos isso. O bode vem daí, então? De muitos lugares, na verdade. O bode é mais antigo. Tem deuses bodes porque muita gente se alimentava de bode, por exemplo. Então é óbvio que existia um deus meio bode, meio homem. Então mais ou menos por aí. Eu não entendi essa relação. Você come um negócio e ele vira Deus. Seria o contrário? Não, é assim. Quando você vai caçar, por exemplo, né, você tem todo um ritual. Você não pode caçar, por exemplo, uma fêmea que está em gestação, por exemplo, né? Quando os homens da pré-história tinham essa noção. E aí, quando eles matam, a ideia é que aquele ser vai voltar. Então, por isso é que eles fazem todo um ritual e agradecem a criatura. E agradecem. É como a gente quando a gente não come, os cristãos hoje não agradecem a comida. Mesma coisa. Os caras agradeciam lá aquele animal que eles comiam como se fosse, né, uma divindade que desceu pra entregar voluntariamente a vida pra eles, pra que eles possam se alimentar daquilo, entendeu? Mais ou menos isso é a ideia. Pique Avatar, pique Avatar. Minha divindade é o bacon. Até no Tolkien, né, nos Seus Anéis, você tem o coisa ruim. Melkor. Que é um reflexo direto da tradição cristã, da qual ele bebia muito. Judaico-cristão. É judaico-cristã, né? A criação do mundo do Tolkien só é descrita com outras palavras, né? É uma canção, mas você tem lá os irmãos e tal, tem o caído. Você tem exatamente um reflexo do que é realmente a tradição judaico-cristã, direcionada para o mundo fantástico do Tolkien, mas é a mesma coisa. E o caído era o Melkor. Era o irmão que, coitado, não gostava de karaokê, não queria... Ele era filha da puta, tava todo mundo cantando direitinho e ele ficava cantando fora do tom de propósito. Exato. Ele cantava sertanejo universitário. Quer dizer, a mesma motivação, o cara ambicioso, queria a parada pra ele, queria fazer do jeito dele e tal, e aí ganhou um abismo pra ele fazer as merdas dele. E aí, é bom ser o rei da merda? Ou é melhor ser a merda do rei? Você sabe que esse negócio de demônio que a gente foi muito normatizado essa crença toda, essa coisa toda, da maneira que a gente conhece a partir da Idade Média, né? Que acho legal falar que é um período bastante obscuro nesse sentido, né? E como a gente fica brincando que era quando Deus tirou férias, não é isso que vocês falam sempre aí, né? Não, a gente falava isso, mas eu acho que é outra parada. Hoje em dia. Né? A gente acredita que, na verdade, o mundo já acabou, cara. Isso a gente já concluiu há muito tempo, né? Mas aí na Idade Média, né, começaram a se fazer compêndios, né, livros, onde começaram a listar os demônios, né? E cada demônio tinha uma atribuição, por exemplo, se você tinha algum mal, qualquer mal, sei lá, quebrava a perna. Se você, sei lá, tava com diarreia, tem um demônio aquilo. Tem um demônio da caganeira? Deve ter, com certeza. Caraca, Jovem Nerd, tu tá possuído. Meu irmão, tu tá caganeira. Meu irmão, tu tá carregando um demônio nas costas há alguns anos. Isso. Todo mundo tem isso. Não tem essa não. Não tem essa não, tu não tem caganeira. Não pode, o cara come banana e se caga mesmo. Como? A banana prende. Então, pra você ver, o demônio tá agindo no cara. Sabe, né, um ponto de difusão desse demônio? Essas carrocinhas de churros, maluco. Pra cagar fino é beleza.
E tem vários, né? Porque depende de onde você comer um X-Bacon caprichado aí, tu caga sangue, né? Caraca, demônio da caganeira. Qual o nome desse demônio? Tem que fazer um trabalho aí, Jovem Nerd. Oi? Tirar esse demônio de cima de você. Fora, rapaz, tu teve caganeira lá na Ross. Caraca, uma história lá de caganeira na vida. Ué, teve a caganeira que você teve lá no Infocentro. Teve uma história de caganeira. Duas na vida. Duas na vida. Duas que eu passei por esse mal, mas eu já me livrei disso. Não tem caganeira mais. Não, cara, tu não vai inventar outro estigma pra mim, não. O quê? De que você... Não, eu não vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou perguntar pro Guga Mafra, que não tá aqui, mas que ele é imparcial. Todo mundo... Cara, olha só, todo mundo tem caganeira. Não, cara... Não tem essa, não. Daily basis, não. Aqui, daily basis, não existe isso. Isso é uma mentira ou uma calúnia. Daqui a pouco o Jovem Nerd vai estar promovendo alguma marca de fraldão aí, cara, desse jeito. Tá mudando pro Japão. É? Tá encapetado? Use Pampers. Mas o Dudu falou da Idade Média. Tem uma história do século X que é muito interessante, que talvez seja o primeiro registro formal do chamado Pacto com o Diabo. Ó. Que é a história de São Teófilo de Adama. E esse cara, teoricamente, era um clérigo lá da região lá, eu acho que era dentro de onde é a Turquia hoje. Ele perdeu a eleição, vamos dizer assim, para ser o bispo da parada, e aí ele vai procurar um mago, e em algumas versões esse mago é um judeu até, e esse mago coloca ele em contato com o demônio. E ele faz o primeiro pacto mesmo, de contrato, de venda da alma pro demônio em troca de torná-lo bispo. E esse contrato, sei lá, tem 20 anos de duração, uma parada assim. E aí no meio do caminho, ele começa a sentir, né, que vai chegar a hora, bate o desespero e bate o arrependimento junto, e ele vai procurar uma forma de quebrar o acordo, o contrato. E aí ele achou alguém que é mais poderoso que o demônio, os advogados. Exatamente. Advogado judeu. Mais poderoso que o demônio, que é a Virgem Maria. Foi uma época que eles queriam dar força, vamos dizer assim, à figura de Maria. Tava meio relegada já há alguns anos, né? Isso aí você tá falando do século X, né? E aí ele faz um jejum de, sei lá, um mês, alguma coisa assim, rezando pra Virgem Maria, e no final das contas ela consegue dar a graça pra ele de quebrar o contrato. E ele morre, mas ele morre feliz por não estar mais sobre Não, a alma dele tá salva. E esse cara virou santo. Cara, virou santo? Caraca, meu. Não, cara. Penitência, cara. Se arrependeu, Puta, é o que a gente tava falando hoje mais cedo, Tucano. O cara vendeu a alma pro diabo. Porra, cara. A alma pro diabo. Não foi pra ninguém não, cara. Foi pro diabo. Virou bispo. Depois ficou um mês de jejum e virou santo, porra. Hoje a galera analisando, essa história é interessante porque ele não foi penalizado em nenhum momento, por Deus ou por quem quer que seja, por ter entrado em contato com o diabo. Ele foi penalizado por ter feito um acordo com ele. Então isso quer dizer que, de certa forma, conjurar demônios e magia na época não era um crime pesado. Isso veio a ser um crime mais à frente na época da Inquisição, que eles usaram essa história até na época da Inquisição para justamente ligar a magia ao demônio e fortalecer a causa dos caras, entendeu? Então quer dizer que na baixa Idade Média você podia jogar um xadrezinho com o diabo, tomar uma cerveja, desde que não assinasse nenhum papel. É isso? Mas sabe o que eu acho que tava rolando, cara? Na Alta Idade Média, aí nessa época, século 5, 6, eu acho que era a época pra tu virar santo, meu irmão. Tu vê, maior galera que morre nessa época vira santo. Você pode ver aí, nego que tava querendo arrecadar uma porrada de santo pra igreja. Porque, cara, se for listar aí, cara, grandes partes dos santos são dessa época aí. Se for ver. Santo arrependido foi foda, cara. Puta que pariu. Até o Cornel fala isso lá nos livros. Puta, até o Samsung lá, o Samsung lá. Samsung não. Tem um cara com esse nome, Samsung, lá no livro do... Ele vira santo também, eu acho. Então, tem o Cornel fala de um santo que é um cachorro, né? Que tinha na baixa Idade Média. São Bernardo? Eu falava latim. Falava latim. O
diabo ficou famoso mesmo na Europa depois da Divina Comédia, né? Assim, a Divina Comédia foi um marco pro diabo, assim, fez ele ficar famosão, todo mundo. Deu uma divulgada e deu uma, vamos dizer assim, virou quase, é engraçado, né? Assim, meio canônico, eu vou dizer que é canônico, mas muita gente considera, não só a Divina Comédia, como o Paraíso Perdido, do Milton, né? Considera assim como se fosse quase que um compêndio da parada que existe mesmo, né? Então essa coisa, até colocar os demônios assim como uma coisa meio feudal e tudo mais e tal, foi muito feito também nessas obras todas aí, da Divina Comédia, o Dante e o John Milton, esses caras todos, né? Dá uma glamourizada. O que é engraçado, porque se você for pensar bem, tem outras mitologias, como por exemplo, a mitologia nórdica. Ela não foi assim, você pega a Bíblia, né? A Bíblia, você teoricamente tem um aval porque foram os profetas que falaram a parada. E só que você pega, por exemplo, a mitologia nórdica, não foram profetas, foram poetas. Então, se tu pensar bem, um cara como o Tolkien, por exemplo, ele tem tanta moral pra falar de mitologia nórdica e escrever sobre aquilo, do que esses caras que escreveram os Eddas lá, que eram fontes também feitas pelos próprios poetas. Então, isso é interessante, né? Puxando o que o Alexandre acabou de falar aí, sobre a Divina Comédia também, né? Que foi quase que virou uma coisa canônica, assim, né? Virou uma referência de como você enxerga o inferno. Também. Principalmente, mais até o inferno do que o próprio demônio, né? Com certeza, os círculos e tal. Não, e o céu também, né? Né? Mas então, o que o diabo quer, na real, na maioria dessas histórias? Que a gente fala assim, o diabo é uma coisa ruim, você vende a tua alma pro diabo pra tu ganhar alguma coisa na terra, mas tua alma é do diabo. O que ele faz com essa alma, na verdade? Qual é a parada dele? A condenação da humanidade, né? É a condenação da humanidade. Enquanto Deus, pra salvar a humanidade, né? Pelo perdão e tudo mais, o diabo quer a condenação da humanidade, né? Mas o que acontece quando ele condenar todo mundo? Condenei a humanidade! Consegui. E aí? E agora? O que ele faz? O que ele vai fazer com isso? Ele já ganhou, né? É uma vitória sobre a vingancinha dele, vamos colocar assim, por ele ter sido expulso do céu, né? E vai chegar e vai falar, não falei? Mais ou menos isso. A tua visão aí nisso, Alexandre, é muito terrena, né? Você tá falando que isso tudo acontece num plano só da Terra. Você pode expandir isso para outros planos, né? Que ele pode até dominar tudo aqui, mas tem os outros planos, os outros mundos e as outras paradas todas. O Senhor tem várias casas, né? Diz a Bíblia. Não, então, mas a nossa mitologia normalmente ela fala sobre a Terra, né? Ninguém... Se você interpretar assim, né? Quando você fala de Deus, diabo, anjos e tal, ninguém imagina nessas tradições como são outros planetas, outras civilizações. Isso não faz parte de outra história, isso, entendeu? Pera aí, você não vê History Channel? Sucalos? Esses programas eu não vejo. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a tua alma pode migrar de mundo para mundo, de um mundo mais evoluído para um mundo menos evoluído. Mas isso é muito recente, essa visão. É recente porque a mensagem se modificou, né? É recente porque a gente só começou a pensar dessa forma recentemente. Mas é recente, mas enfim, mas você não pode tirar isso do contexto também. Você perguntou o que o diabo quer, ele quer a tua alma, basicamente é isso. Ele quer a tua alma, e usando a Idade Média como exemplo, que era essa época assim, onde isso estava muito, muito presente, era essa luta constante da tentação, e enquanto você não resistia à tentação, você caía em pecado, portanto estava mais próximo do inferno, e essa era a luta toda contra a coisa toda. E o pecado, né, o primeiro pecador, é engraçado, que o primeiro pecador, em tese, né, foi o Adão lá, que comeu o fruto proibido e tal, e a gente herda, segundo essa mitologia, a gente herda o pecado do cara. Então a gente já começa... Pecado original. Não chama de mitologia. A gente já começa com um default como se fosse um menos um. Tu não começa no zero, entendeu? Você já nasce pecador. Você sabe que você tem que lutar contra isso. Mas se tu é batizado, já não dá uma limpada? Já não zera? Não, na realidade não. Mas dá uma protegida aí, maluca, no cara. Gente, desculpe, aqui é um papo solto, dá uma protegida legal aí no cara. O batizado não tira o pecado original de você, não. Não tira. Não, até porque, segundo a teoria daquele livro famoso que o Walter Meia menciona, que tá de posse do Tucano até hoje, o Alienígena na Galileia, ele tem a teoria de que o homem, o ser humano, é criação do diabo e não de Deus. Então, a ideia do Adão já não é válida.
válida, né? Você já é filho do diabo, você tem que se redimir, você tem que buscar um novo caminho. E Deus te dá a oportunidade de buscar um novo caminho. Mas é interessante essa visão. Contra o seu pai? Não, aí que tá. Uma das coisas que ele se baseia pra dizer isso é que na Bíblia, eu não li a Bíblia inteira pra dizer se é verdade ou não, mas ele diz que na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus em nenhuma vez fala o nosso pai. Ele fala sempre o meu pai, quando se refere a Deus. É verdade, o Henrique Cristo também fala o meu pai. Ele nunca fala o nosso pai, ele fala o meu pai. Então o meu pai tá te oferecendo um caminho de salvação. O problema dessa informação, né, é que ela é muito difícil de se comprovar pelas inúmeras traduções e interpretações, né, do texto até hoje, né? Exatamente. Com certeza. O que é legal que o JP acabou de falar, a gente até pode fazer um Nerdcast só sobre heresias, né? O que são heresias? Quando tu fala, heresia, a primeira coisa que o cara tá adorando o diabo. Pelo contrário, as heresias cristãs, desde o início do cristianismo, elas são caras que tinham fé o suficiente pra ir contra o status quo, aquela coisa que tava sendo imposta. Então, tem uma heresia do início do cristianismo que é interessantíssima. Marcionismo. O nome da heresia é de um cara chamado Marcion. Se eu não me engano, ele é grego. Que ele vendo, né, a diferença do Novo Testamento pro Antigo, fala, o Novo Testamento, Deus é um cara benevolente, no Antigo o cara é um Deus vingativo. Então ele tem essa ideia dele, essa heresia dele, que diz que na realidade existe um grande Deus, e aí o Deus do Antigo Testamento era o impostor, segundo o que o cara fala. Calma, ninguém fala mal de mim. E aí, o que aconteceu? O Deus dos judeus seria um Deus impostor, segundo o Marcion, e aí o Deus verdadeiro manda o filho dele pra acabar com a zoeira. E aí manda Jesus, né, que aí e aí vem essa mensagem do Deus verdadeiro, tá? Mas sabe uma teoria sobre isso que eu acho interessante, diz respeito à evolução do homem, a evolução do pensamento, que na época do Antigo Testamento, o ser humano não estava preparado para uma mensagem superior. Funcionaria para o ser humano naquele momento uma mensagem mais de temor, não faça isso porque é errado, se você fizer você vai ser punido. E aí vem a época de Jesus, que prepara a cabeça das pessoas para uma nova mensagem, uma mensagem mais de solidariedade, caridade, enfim. E não só isso. Não só isso, porque a realidade do Antigo Testamento, como eu falei, era a realidade dos hebreus se expandindo. Os hebreus estavam, né, o rei Davi, não? Então aquela expansão e guerra, tudo mais. Então era um Deus violento e tudo mais. Na época de Jesus, cara, você tinha, a maior instituição de todas, que era Roma, que era a instituição da violência. Como é que você vai enfrentar fogo contra fogo? Não. Você não tinha como enfrentar os exércitos romanos. O único jeito de você ir contra essa instituição e estabelecer outra era pela paz, pelo amor, pelo respeito ao próximo e tudo mais, trazendo todos aqueles marginalizados pra dentro. Então, era uma outra realidade. Nada é temporal, né? É claro, era uma outra realidade, né? E, se você pensar friamente, venceu, né, cara? Porque a Igreja Católica, eu não tô falando bem ou mal, mas ela, bem ou mal, ela se impôs sobre, né, o Império Romano, e aí acabou, porque usando essa coisa. Você não tinha como, vamos dizer assim, inventar um Deus violento e sair dando porrada nos romanos, que esses caras eram invencíveis. Vamos pelo outro viés. E o viés, né, de Cristo foi esse. O viés da não violência, né? Então, tá tudo de acordo com a época também. Caraca, isso vai ficar polêmico, hein? A gente tava falando de religião, não tem como. A gente vai falar do diabo e acabou falando de Deus, né? Legal. Só pra gente, já que a gente tá também falando de religião aqui, só pra completar, lembrar de coisas que a gente já falou em outros programas, né? Que a diferença do paganismo, né? Que não queremos usar essa palavra, mas assim, é um pouco que você vê também até hoje, inclusive nas religiões afro-brasileiras e tudo mais, as religiões do Oriente, etc., em relação a nossa religião hebraico-cristã e tudo mais, é que nas religiões pagãs e, mais uma vez, afro-brasileiros, as figuras ruins, os demônios e tudo mais, os deuses malignos, eles convivem com o bem. Então ali você pode usar eles. Eles estão ali. E enquanto na nossa religião não. O diabo tem a queda. Ele cai e você não tem acesso a ele, a não ser que ele venha te tentar. Né? Já no paganismo eles estão ali. Você convive com isso. Assim como você convive como, por exemplo, você tá suscetível ao mal, né, cara? O cara pode fechar o carro, que eu tô dirigindo, o cara fecha o carro, eu fico puto, quero dar porrada nele. Então, essas coisas convivem dentro de você. É a influência do mal na tua cabeça, né? Exato. Sabia no teu
teu ombro falando merda no teu ouvido, né? É um outro sistema, né? É outro sistema. Às vezes fica parecendo que tudo que a gente tá falando é coisa muito antiga, coisa de que as pessoas acreditavam muito tempo atrás. Mas não é bem assim, né? A gente tem episódios de relacionar pessoas com o diabo, com o demônio, muito mais próximos, né? Por exemplo, o músico Paganini, italiano, a igreja não deixava ele ser enterrado porque acreditava que ele tinha um pacto com o diabo pra poder tocar daquela maneira. E a gente tá falando de 1800 e pouco que ele morreu. Caraca. É sério isso? Caralho. O cara era tão bom que, esse cara é encapetado. Agora, lembrando mais um caso mais recente, que essa história ainda se permanece, que é daquele músico de blues, o Robert Johnson, na década de 30, que se acreditou que ele fez um pacto. Tem até um filme com o Karate Kid, a Encruzilhada. Com o Ralph Macchio? Esse filme é maneiro. E é uma alusão à vida do Robert Johnson, que ele faz um acordo com o diabo pra produzir uma música que fosse o Odo Borogodó. Esse cara, na década de 30, ele morre ainda antes dos 30 anos, em condições que ninguém sabe qual foi, e ninguém sabe onde ele foi enterrado, cara. Ele foi enterrado num túmulo sem marca, porque acreditava-se piamente que ele tinha um pacto com o diabo. Provavelmente ele teve acesso ao Peak of Destiny. Que isso? A palheta do destino, cara. Nossa. Segundo o grande filme, um marco do cinema, Tenacious D. Não. Marco do cinema, não. O diabo fez uma palheta pro bardo conquistar a sua amada, um pedaço do dente dele. E essa palheta sumiu até o século XX, onde os grandes rockstars encontraram e se tornaram grandes por causa dela. Ela ajudou na composição. A palheta do destino. A palheta do destino, que é feita com o dente do diabo. Qual é a história desse filme? Conta aí. Do Tenacious D? Tem tudo a ver com o tema. Não, o Jack Black e o Kyle Gaskins têm a banda Tenacious D, e eles fizeram um filminho onde eles procuram a palheta do destino, eles procuram a lenda da palheta do destino. E eles vão vendo que ela passou pela mão de todos os grandes roqueiros. Ela tem o formato de um bode, né? Tipo de um bodezinho, exato, ela é verde. Caveira de bode. O amigo de vocês, o Paulo Coelho, arrumou uma dessa pro Raul Seixas? Aí é com o Eduardo. E aí no final eles enfrentam o diabo em um duelo de rock, só que o diabo é sinistro, muito melhor do que qualquer um no rock. O diabo inventou o rock, né, cara? E o diabo inventou o rock, exato. Só que o sacrifício do Jack Black no final pra salvar a vida do amigo acaba fudendo o diabo, e aí ele deixa o chifre dele e eles transformam o chifre em um aparato pra fumar maconha. E eu viro o Bong of Destiny. Se eu não me engano, nesse filme A Encruzilhada, o diabo se incorpora no Steve Ray Vaughan, um guitarrista, não é? Que morreu, sei lá, na década de 80 e tal. O cara era também o bicho solto, assim. Mas é muito engraçado como quando a pessoa tem muito talento, todo mundo acaba tendendo a acreditar que o cara tem um pacto com o demônio. E por que não fala que é um Por que o cara não poderia ter um talento de Deus, exatamente? Exato. A própria igreja falou aí, esse cara não é Deus, isso não é de Deus, talento não é coisa de Deus. Isso não é de Deus. Esse cara certamente fez um pacto com o demônio. Cara, isso é bizarro. Isso acontece porque normalmente se a pessoa tem um comportamento que desafia os dogmas daquela crença, se ela desafia os dogmas e ela tem sucesso, como que eu vou defender o meu dogma, dizer que você vai ter sucesso seguindo o meu dogma? Então eu já demonizo a parte da outra pessoa que não segue os meus dogmas, pra a pessoa entender, é por isso, entendeu? O Paganini era um desafiador? Não sei, provavelmente, de alguma forma, né? Ele desafiava o sistema de crédito, né, da época. Por quê? Paganini. Caraca! Puta merda. Razoável. Eu quero saber o seguinte, já que a gente tá num terreno sombrio, né? Eu quero saber se alguém aqui já teve alguma experiência estranha, vamos colocar assim. Eu sei que você teve, Eduardo, conta logo. Cara, aquele pentagrama desenhado no teu quarto tem alguma coisa a ver no chão do teu quarto, não? Não, mas eu não sei se o Azaghal lembra. A gente tinha um amigo de adolescência, não é bem um amigo, né? Era um traste que andava com a gente, que o apelido dele era Diabo, cara. Era
Era Diabo, pode crer. Lembra disso? Eu acho que o apelido dele se consolidou no dia que ele subiu em cima do elevador e fez um pentagrama de fogo em cima do elevador. Que? Ele fazia uns rituais na escadaria do prédio dele. Tinha isso também, ele era meio piroca da cabeça, esse cara. Que isso, Tatuazinha do Exu Caveira. Que isso? Tinha vela. Era o Diabo. O apelido dele era Diabo. Pode crer. E aí? E aí que nunca mais soube. Eu não ando com gente ruim, não, cara. O diabo deve ter levado, né? Caralho, cara, tu lembrou de uma parada que eu vou te falar. JP, eu sei que... Que isso? Já viu isso? Não. Você falou que já viu fantasma e coisa ruim. Não. Mas não. Que isso? Não. Tive experiências paranormais, não diabólicas. Temos que diferenciar as coisas aí, né? Quando eu era pequeno, eu tinha, deixa eu ver, uns 6 anos de idade, eu fui pra um hotel fazenda chamado Vale do Sol. Tem até hoje lá. Era o sonho de criança aqui, do pessoal aqui de São Paulo. Ir pro Vale do Sol. Aí eu fui pro Vale do Sol e lá tinha um playground que tinha várias casinhas, assim, de criança. Tipo casinha de boneca, assim, que tu entrava, sacou? Uhum. Miniatura de casa. E a gente foi... Casa de boneca, você foi em casa de boneca, é isso. E eu fui com meu primo, a gente foi de noite nessa... Dennis DJ? Esse mesmo. Fomos de noite pra essa coisa e tinha uma pá de criança lá brincando. De noite, tava tudo escuro. E a gente fez amizade com uns garotos que eles falaram assim, cara, estavam com medo eles. Por que vocês estão com medo? Porque no segundo andar dessa casinha, a gente viu a mão do diabo. Caralho. Isso foi o bastante pra eu não dormir à noite, né? Meu primo, vamos lá ver a mão do diabo. Caralho, velho, foi difícil, cara. Eu entrei de olho fechado, não vi nada. Quando tava na metade, nego, olha ali a mão do diabo! Saiu todo mundo correndo. Sempre tem um negócio desse. Eu não vi Sempre porra, tem um negócio. não vi porra nenhuma, mas... É porque sai todo mundo correndo, ninguém vai ficar pra trás, né? Esse é o maior cagaço que tem. Mas eu tenho certeza que era a mão do diabo. Eu, quando morava em São Lourenço, São Laurent... Opa, agora sim. Eu, quando morava lá, a gente foi algumas vezes numa igreja evangélica que tinha lá. E num dos cultos que eu fui, uma mulher que tava do meu lado, maluco, virou o olho, começou a falar grosso e veio uma tropa de choque da igreja ali pra exorcizar a mulher do meu lado. Olha aí. Foi sinistro. Eu já vi uma sessão de exorcismo assim também. E aí você não podia tocar na mulher, a mulher travou, caiu dura na tábua no chão. Era no dia que tava tendo um culto de um pastor que era tipo tropa de elite da igreja. O cara era o exorcista da parada. Ele é quase um showman. Era o Steve Martin no Fé Demais, Não Cheira Bem. Isso, exatamente. O cara era policial civil, então ele de dia encarava bandido, de noite encarava demônio. Era nesse nível. O cara deve abençoar as balas, né? E aí poderia pegar até lobisomem, né, pai? Cara, eu sei que o cara metia a mão na testa, e a mulher bufava, empurrava, e o bicho rezava e chamava e falava. Tu não deu-lhe uma muqueta? O cara não bateu não. Não, tu não eu tava não, do lado da tá mulher, maluco, porra? tá maluco, eu vou bater no demônio? Não? Porra, seu erro! E seu erro? Até porque, segundo o filme lá, pega, né, cara? Se tu tocar no demônio, pega. Ah, tem um filme Fallen. Ele passa pro outro. Como é que é o nome do cara? Pô? Do Denzel, esse filme do Denzel. Denzel Washington, isso aí. É, Fallen, o nome desse filme. O cara encosta, é tipo no pega-pega, encosta, tá contigo. E a música do Rolling Stones, né, que ele fica cantando. Pleased to meet you. Não, outra. Time is on my side. Era um negocinho. E a CD. Pleased to meet you, quem canta é Claudio Hanna. Ah, é verdade. Mas eu sei que foi sinistro, maluco, esse negócio aí. E o cara no final exorcizou lá o bicho. Não sei pra onde ele foi. Saiu vitorioso. Saiu vitorioso. O nego bateu palma, jogou dinheiro nele. Foi. Porra, até eu tô com vontade de bater palma, cara. Olha só, cara, que parada bizarra, né? Eu lembro também que quando eu era criança, de estar vendo um Fantástico, cara. O Fantástico, quando a gente era moleque, era um programa sinistro. Sinistro mesmo, era de terror. O Fantástico era um programa de terror, cara. Tu vai falar que é reportagem de exorcismo, ou Tucano? Não, era uma reportagem de um garoto nos Estados Unidos que matou o melhor amigo e, inquirido por que ele fez isso, ele falou que estava com o diabo no corpo.
tinha sido possuído pelo diabo. E isso virou pauta de reportagem. E as pessoas estavam investigando e entrevistando fontes, né? Um padre, pra saber se era possível isso ou não. A parada era punk, velho. Isso, jornalismo do domingo às 8 horas da noite. Pô, eu lembro de um episódio do Fantástico, uma reportagem, de uma galera que morava numa casa e o demônio ficava tentando entrar na casa à noite. Olha aí. Era o vampiro? Não, é o demônio. Porque o vampiro, ele pede pra entrar, né? Ele pede licença. Ele só entra se for convidado. Uma criatura do mal, mais educada, né? Exato. O demônio, não, ele quer entrar de qualquer jeito. E aí eles escutavam o casco do demônio no teto da casa. Olha, e eu fiquei cagado. Cagado, meu irmão. Como é que é o barulho do casco do demônio? É tipo bater coco? Sabe coco, aquele coco queimado? Sei lá. Com a casca? Eu não sei, graças a Deus eu nunca ouvi, cara. Não, tem um filme que é sobre essa história. Chama-se A Casa das Almas Perdidas. É um filme que... Condiz com o tema, o título condiz com o tema. A gente vimos o Blue Hand, né? E o Amigo Imaginário. Vendo o filme, não sei o que tal, beleza. Assombrado, assim, dá uma cagaça, tá tranquilo. Aí ninguém tava com medo. Aí no final, cara, do filme. No final, baseado em fatos reais. Meu irmão, Amigo Imaginário já é o cara... Cagão. Tu conhece. Cagão. O pai, o maluco. Ele e o Rex são os maiores cagões do Nerdcast, cara. São. O cara não dormiu... Porra, sabe? 3 semanas, cara. Tu falar esse filme pra ele, um maluco... Mas era diabo mesmo ou era espírito ruim? Porque tem aquele Amityville também lá que eu não sei se é diabo ou é... Qual é a diferença do diabo e do espírito ruim? Então, segundo esses filmes... O diabo é o chefe, cara. Mas tu sabe que é o chefe mesmo ou é alguém se passando pelo chefe? Tá bom, aí tu pode achar que o cara tá blefando e mandar essa pra ele, mas é teu conta e risco, né? Vou fazer uma pergunta mais mitológica nesse sentido. A gente sabe que Deus, por exemplo, é onipresente. Né? Tá em todos os lugares ao mesmo tempo. O Coisa Ruim, ele tem esse poder? Ele tem essa capacidade de estar em mais um lugar ao mesmo tempo? Não, é por isso que ele tem a legião dele. Ele não tem, então. Ele é legião. Então, não. Dos anjos, aí que tá. Não, mas sim, não só isso. É aí que tem. Ele tem por isso que... Não, está na Bíblia também, né? Sou legião, né? Legião dele que vai e aí ele tem pequenos demônios. Aí que tá. E o Azaghal invocando o demônio direto, velho, e nem sabia. Aonde, cara? Nós somos legião. Caralho, biscoito não é coisa do diabo, cara. Bolacha que é. Mas esse filme é sobre... bom, na verdade, a diferença entre espírito maligno e demônio, assim, diabo é o chefe, mas assim, o demônio é o espírito maligno muito sinistro, né? E aí, nesse caso, tinha um demônio lá, em vez de ser aquele fantasma branquinho, era um fantasma escuro, assim, sinistro pra caralho. Assim. Era o que o espiritismo chama de espírito obsessor, tá? Que é o espírito tumultuado, que tá buscando ainda a redenção dele, mas tá longe disso. Então não é o diabo? Não, depende, eu não vi o filme, porra, eu não sei. Não, tá falando aí que é o espírito obsessor, o espírito obsessor não precisa ser necessariamente o diabo. Não, é um espírito tumultuado. Vocês já fizeram a brincadeira do copo, não? Eu já fiz várias vezes. Sai pra lá, mesmo. Nunca fiz nem brincadeira do copo, nem brincadeira da caneta. Olha aí, ainda fala do Rex aí. Não, meu irmão, eu não tenho medo de filme de terror, mas eu não vou meter com uma parada que eu não entendo, sacou? Eu já fiz a brincadeira do copo num cemitério de Teresópolis, cara. Caralho! Profissional. maluco. E aí? Eu acho que eu já contei isso num Nerdcast que a gente fez de assombração, né? A gente chegou a um ponto na época que a gente fez tanto que se criou uma energia. Eu tocava num lápis assim, o lápis dava uma movida. Não, cara. Sério isso, cara. Não é brincadeira. Eu tava possuído, brother. Jovem Nerd tá cuspido a caganeira. Tu tava com a brincadeira do copo. Então, a gente, na época, a gente meio que chegou à conclusão que no final das contas era muito de força da mente também, né? Você treina a tua mente a fazer o negócio, mas que ele anda, mano. Não anda, cara. Não. Tu empurra. São vocês e seus amigos. Não. Não anda, tu empurra. Não, empurra não. Nos filmes, o diabo é sempre um personagem retratado de... Cativante. Cativante, chama atenção. Sempre cativante. Sempre chama cara atenção. Meio misterioso, enigmático. O pico disso foi na Elizabeth Hurley. Aí
Aí já é um diabo que se apresenta na forma, né, que você quer ver. Quem são os grandes diabos do cinema? O Al Pacino, né? Al Pacino com o John Milton é foda. O Al Pacino foi foda, né? O melhor pra mim, nenhum ganha, inclusive o nome de Low Cypher. Low Cypher. O Robert De Niro no Coração Satânico. É o Robert De Niro. Caralho. Os italianos levam jeito pro diabo, então? É, pode ser. Os bons atores levam jeito pro diabo, né? Pode crer. Porque o Roberto Benigno nunca vai fazer um bom diabo, cara. Ah, mas não tem mais? É maneiro, o Angel Heart, sei lá, não sei se era normal, se ninguém percebia, mas demora um pouquinho pra você se ligar que o cara é o demônio, né? É, o demônio mesmo. O que ele tá armando ali na pendureta. Aquele diabo do labirinto. Labirinto? Diabão vermelho? Não, da Lenda. A lenda, isso. A Lenda. Aquele é um diabo assustador. Aquele, quando a gente era criança... O diabo com o maior trapézio de aço pra segurar aquele chifre, cara. Era um chifrão absurdo. Aquele foi um diabo que deu medo de muita criança dos anos 80. Mas hoje em dia não dá mais, não. As crianças hoje em dia não tem mais medo. Porque é diferente, é bobo, né? Nós éramos mais ingênuos. Mas esse é um diabo icônico do cinema. Sim, sim. Né? É. Tinha um action figure dele na Comic Con. Que tava bem feito pra caralho. Sinistríssimo, né? Pra mim, o diabo que me dá mais medo é o do espelho de carne. Não. A gente nunca viu, cara. Mas o que ele fez com aquela galera era acima de qualquer coisa, cara. Tem um velhinho que sempre fazia papel de Deus nos filmes. Baixinho de tênis. Isso, que fumava charuto. George Burns. Ele disse que fez um contrato pra viver até 100 anos, né? Com Deus, pô, assim. George Burns, isso mesmo. Burns, ele fazia Deus direto. Caralho, ele morreu com 100 anos. É. Caralho! Ele dizia que tinha feito um contrato pra morrer com 100 anos. O cara nasceu em 1896, em janeiro, e morreu em março de 1996. Com 100 anos, olha aí. Então, ele fumava pra caramba, né? E aí perguntaram pra ele, por que o teu cardiologista acha disso? Ele falou, não sei, ele já morreu. Sensacional. Tem um filme desse cara que ele faz os dois papéis. Que ele faz Deus, ele é normal, ele fazia Deus, todo filme ele fazia. Mas tem um filme que ele faz Deus e faz o diabo também. Em inglês o nome do filme é Oh God, You Devil. O nome do filme em português tem dois nomes, vai entender. Pode ser O Céu Continua Esperando ou Oh Deus, que diabo. Que diabo. Esse velhinho fazia um diabo diferente. Era um diabo que tinha diálogo com Deus, cara, de igual pra igual. Era assim, só estavam jogando com a gente. Tem algum filme que Deus joga xadrez com o diabo? É esse. Não, mas mais recente. Tem um filme do... Qual é o nome dele? Schwarzenegger briga com o diabo. Não, mas esse é bom também. Caraca, ele é bom não, cara. Esse é bom também. Esse não é... Não, você tá maluco, cara. É uma merda. Não, mas o Schwarzenegger dá machadada no diabo, cara. É bom no pior sentido possível. Fim dos dias? Fim dos dias e o diabo é o Gabriel Byrne, né? Ele dá uma bazuca do diabo, uma coisa dessa. Sabe o que é um diabo meio assustador? Naquele filme do Mel Gibson de Jesus? O diabo Paixão de Cristo? Tem um diabo que era uma mulher, mas que é meio andrógena, e ela fica carregando a criança que era um anão. E rasparam as sobrancelhas dela, ficou bem assustador, cara. Essa figura meio... Já no Constantine, o diabo, né? Ah, não, cara. O diabo era o cara do Prison Break, maluco. Era o mafioso do Prison Break, botaram achei maneiro aquele diabo lá. O Constantine no filme trouxe parte do que aconteceu nas revistas, né? O Constantine dá a zoada bonita no diabo. Exato. Mas é bonita a zoada que ele dá. A situação é muito diferente do filme, mas ficou legal, assim. Verdade. Parecida, mas pra quem não sabe, cara, vale a pena até te contar como foi a zoação que o Constantine deu, né, cara? Fala. O amigo dele ia morrer, o amigo dele era cervejeiro lá, tinha uma parada de cerveja, e aí ele transformou água benta em cerveja, fez uma cerveja, a melhor cerveja do mundo, que era água benta transformada em cerveja. Só enquanto uma vela tivesse acesa, não é? Tudo bem, são pormenores não é pormenores não, a parada precisa esclarecer isso. Continue aí. Só complementando que, na verdade, esse amigo dele tinha comprado uma propriedade, nessa propriedade tinha um poço que tinha sido benzido por um santo lá no século VI, na Irlanda, lá, um negócio assim. E aí esse poço era a água desse poço que o cara fazia cerveja. Mas esse amigo
amigo dele tava nas últimas. Ia morrer. E ele chama o Constantine lá, dá uma festa e tal, não sei o quê. E aí conta pro Constantine e pede pro Constantine dar um jeito, né? De repente salvar ele e tal, da morte, não sei o quê. Nisso, não, chegou a hora e o diabo apareceu lá. Lúcifer, né? Encarado por Lúcifer, apareceu lá pra tomar a alma desse cara. Lúcifer não era Lúcifer não. Era outro diabo lá, não era Lúcifer não. Mas enfim. Aí tem a complementação depois, né? Aí, enfim, o diabo vai pra recolher a alma do cara. E o Constantine acaba, né, batendo um papo com ele ali e tal, não sei o quê, e induz o diabo a beber cerveja. Não, fala, meu último brinde, brinda comigo. No que o diabo bebe a cerveja, o Constantine retorna pra forma de água benta. Então, apagando a vela. Apagando a vela, ok. Mas retorna a forma de água benta e o diabo abandona ali o amigo dele que volta a viver, né? Tá curado da parada. Então ele dá uma zoada no cara. E nisso, o diabo jura o Constantine, né? Agora ele passa a querer a alma do cara de qualquer jeito. Enfim, o Constantine desenvolve um câncer e tal, não sei o que, vai morrer também e tá desesperado porque sabe que vai se fuder depois que morrer e tal. E aí ele tem uma sacada. Na mitologia lá do Hellblazer, o inferno naquele momento era dividido em 3 reinos. O desse diabo lá, na minha memória era o Lúcifer, mas ele não era, e outros 2, Beelzebub e um outro lá. E aí o Constantine promete a alma dele. Bom, esse diabo jurou quando o Constantine morresse, a alma seria dele. E aí o Constantine vai e os outros não sabiam disso, o Constantine promete a alma dele individualmente para cada um dos outros 2 mandatários do inferno. E aí o Constantine tá nas últimas, vai morrer, ele acelera a morte dele, até se eu não me engano, trabalhando a ver e tal, não sei o quê. E aí chega o diabo pra recolher a alma, mas nisso chegam os outros 2 também. E aí se cria um impasse de que pra quem que vai a alma do cara, né? E nenhum dos 3 quer declarar guerra entre eles. Eles não podem abrir mão porque eles perderiam força. Exatamente. Se mostrariam covardes. E se eles abrem uma guerra, eles se fodem. Se fodem também. E aí o Constantine é curado da parada. E fica aí enquanto a gente resolve. Pelo menos, né, até eles resolverem o negócio, ele tá salvo. Isso aí. Excelente. Ficou imortal, mano. Melhor que o Constantine, só o lobo. Que nem o diabo aguentou o lobo no inferno, mano. É verdade. Vocês lembram dessa história do lobo? O lobo está morto? É muito bom. Aí ele morre, aí vai pro inferno. Esconde o inferno de uma maneira inacreditável. Aí ele vai pro céu, manda o cara pro céu, viu? Ele não deixa ele entrar. O anjo que fica na porta lá da burocracia do céu. Ele mata a fila toda. Ele mata a fila pra entrar no céu. Lobo, né? E ele mata tudo. Mas aí tem um anjo burocrático lá e cada vez que o lobo aparece, ele começa com um furúnculo, assim, de nervoso. E no final do episódio, a cabeça dele é um tumor gigante de tanto estresse com o lobo voltando, sabe? E no final o lobo vira imortal porque ninguém aceita ele, nem o céu nem o inferno. É maneiro que o lobo tá zoando o céu também, né? Tá anarquizando o céu. Mata Poseidon, mata Zeus. Vai matando todas as divindades que tem lá. E aparece só os pés, assim, de Deus mesmo, tomando uma cerveja, assim, uma latinha de cerveja, os pés dele lá na frente. E ele vendo a TV, né? É tipo como se fosse um reality show. E Deus se divertindo com o lobo matando todo mundo. Mas é uma coisa engraçada, porque a imagem de diabo, de demônio e tal, que muita gente tenta criar e representar, são imagens de bichos grotescos, como da lenda, por exemplo, né, e tal. Mas nas mitologias, nas religiões ou nas crenças, o diabo, na verdade, ele se apresenta de uma forma sedutora. Ele não quer te esfolar vivo aqui na sua vida. Aqui ele só quer um contrato, só quer assinar um papelzinho ali, pega aqui, Xuxa, assina que vai dar tudo certo. Sabe qual é? Claro. O que quer fazer? Ô Ozzy, assina aqui que você pode se drogar até virar do avesso, tá tudo certo. E aí ele vai te escrotizar depois, quando o contrato vencer, que tu se fode, tá qual é? Então essa figura de diabão sinistro, maligno, ele só se apresenta no mundo espiritual, vamos dizer assim. Que aqui ele é bem sedutor, é tipo Elizabeth Hurley mesmo, tá qual é? Então, a figura da tentação, né? Exato, exato. Da tentação, que a gente falou desde o início, né? O Louis Cypher no Angel Heart contrata mesmo Contrata, né? O Mickey Herc. O Mickey Herc como detetive, né? É.
John Milton contrata o Keanu Reeves como advogado. Exato. Que era filho dele, né? É. E aí entramos em uma outra categoria que é o anticristo. Que é o filho. É o filho do diabo, que tem bastante filme também. Tem muito filme. Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary. Tem outro, é a Profecia também, acho que é esse, né? Que tem o garotinho, né? Caraca, com a Demi Moore, não é? Com a Demi Moore? Não. Essa é a Sétima Profecia. Ah, são muitas profecias. Isso aí é o final da história. São 7 aí. Calma. Esse filme da Demi Moore é maneiro, a Sétima Profecia. É do Damien. É do Damien Thorne. Lembra disso? A Profecia, lembra? A Profecia, da criança que vai na igreja e começa a dar um chilique foda. É bem maneiro. O cara fica com pena de matar, né? O garotinho, né? É o moleque de 6 anos. É o Christopher Walken, o diabo aí, não é? Tá confundindo com Anjos Rebeldes. Mas no AnjosRebeldes ele não é o diabo, ele é o Gabriel. Ah, Gabriel. Não, é porque em inglês o Anjos Rebeldes é The Prophecy. É, isso. Então a profecia é The Omen. Tá. É verdade. É verdade. Mas o Damien Thorne, ele é maneiro porque, assim, tem 3 a profecia, né? No primeiro ele é um garoto de 6 anos e tal, e os pais começam a perceber que ele tá tendo um comportamento estranho e tal, mas tem ficam... uma marca 666, né? Na cabeça. Isso, ele tem uma marca 666 na cabeça, e aí quando o pai resolve matar, não consegue, e aí fudeu. E aí ele é adotado por uma outra família, tem o 2, ele é adolescente. Aí faz as maldades lá dele, tem aquela cena, acho que o Azaghal vai lembrar, tem um garoto que eu acho que ele não gosta na escola dele, e ele faz um elevador cair, e o cabo de aço parte o outro elevador no meio, e o moleque é partido ao meio. Caralho, eu lembro mais ou menos. E aí no terceiro ele vira senador da república, cara. O Damien? É, e é candidato à presidência. E se tivesse 4, seria o George Bush, né, cara? Não, se tivesse 4, é House of Cards, pô. Qual é o lance do 666? Pois é o número do diabo, né? Mas por quê? O quê? O DDD do inferno? O que é o 666? Ó, no filme, no livro, 666 é porque o anticristo ia nascer no dia 6, mês 6, sei lá, 6 horas. 66, a porra dessa. Alguma parada assim, era da data, mas eu não sei se... Você sabe que tem se já existia essa parada da... Tem um comediante aqui, cara, eu vi ele falando isso há pouco tempo, um comediante aqui que o filho dele nasceu em 6/6/2006. Ele disse que ficou bolado, cara, quando nasceu. Que ele tava torcendo pra nascer no 5 ou no 7, cara. E aí o moleque nasceu no 6/6/2006. Né? É engraçado que o americano tem essas porra, né? Por exemplo, não tem 13. Eu sei que tem nada a ver com a história, mas é porque eles é bem mais supersticioso aí, né? Eu acho não que tem andar 13. 13 é França. Não, aqui tem o 13. Eu acho que é na França que não tem o 13. Que isso? Não, tem alguns lugares dos Estados Unidos que não tem o 13 não também. Tem, na França Não também. tem poltrona 13 em avião também, tem isso aí também. Mas não é todo mundo faz isso, não. Talvez o 666 seja não sei, posso estar falando merda, mas pode ser peraí, espelho. tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Então, mas pode ser um espelho do 777, que é o número de Deus, né? Que é o número da perfeição. Ah, é? O 7 é considerado o número da perfeição. Não sei, posso estar falando merda também. Não sei. 7 belo, né? 7 belo. Não, Seven Up. Tem aqui, ó, no Apocalipse 13, 17 e 18. E para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, o nome da fera ou o número de seu nome, aqui é que está a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, pois é o número de homem e o seu número é 666. Os textos da Bíblia, eles são enigmas. São Enigmas, né? Ninguém consegue entender de verdade isso. O que ele quis dizer com isso? Quem tiver o número 666 é que pode comprar e vender. Pronto. Não pode. Tem a licença. É, pô. Então os comerciantes são demônios, é isso, no final. Não. No Apocalipse, quando tiver... Durante o Apocalipse, quem pode comprar e vender... Não é durante o Apocalipse. É no livro do Apocalipse, mano. Revelação. Eu não sei o que significa o número, mas como a gente já falou aí, alguns programas, o Apocalipse é um texto totalmente subversivo pra época contra Roma. Então, como eu já falei aqui, né? A besta de 7 cabeças
romanas. Eram as 7 colinas romanas. Então não sei o que é o 666, mas certamente, muito provavelmente, é alguma coisa ligada a Roma, uma coisa do tipo. Né? Eu tô vendo aqui que é o seguinte, o número 6 significa imperfeição. Então tem a ver com a teoria do JP. E o 3 significa ênfase na Bíblia. Geralmente ele, pra enfatizar alguma coisa, repete 3 vezes. Repete 3 vezes, né? Então isso, perfeição. Não, Muito perfeição. Que caído, né? Ele é muito imperfeito. Lembrando que isso é um negócio contra romano e tal, o 666 devia ser DCLXVI, né? Então não faz nada, não tem nada a ver com o nosso. Não. Não. É VIVIVI. Não é 666. Não Tá bom. É isso aí. Por isso tem aquela teoria de que o Bill Gates é o anticristo. E o www, que não foi ele que inventou, mas whatever, né? Só que a internet a gente pode falar o que quiser. Na verdade não são W, são V's e Is, VI, sacou? Caralho. Olha, viu, Jovem Nerd? Fica brincando com as minhas teorias, aí tem um fundo de verdade, hein, cara. Fora o Bill Gates, quem já foi acusado de ser Todo mundo. Qualquer pessoa famosa. Eu vou te falar vários aqui. Gorbachev, eu lembro. Napoleão. Gaddafi, já foi. Não, mas o Napoleão não era o demônio, né? Era o anticristo. É, o anticristo, sabe? Todos os presidentes dos Estados Unidos. Todos. O Obama? Não, Obama. Claro. Obama tem uma cicatriz. O Obama? Obama tem uma cicatriz que nego fala que ele tirou o 666 da cabeça. Tem uma imagem comparando o Obama com um personagem de um filme que tá encapuçado, assim. Lembra, assim, de leve, que seria um representante do diabo e tal. Assim. Olha, se você for no site Right Wing Watch, tem um artigo falando assim: o código da Bíblia definitivamente prova que Obama é o anticristo. Definitivamente prova. E aí tem todo um artigo sobre essa merda. O código da Bíblia é um negócio sério. Não deixa dúvida. Pô, já li 2 livros desses, cara. Até a falta d'água de São Paulo tá lá. Ainda sobre o Anticristo, tem um livro bacana, escrito pelo Gaiman com o Pratchett, que chama Good Omens. Belas Maldições. Belas Maldições. Tá aí a boa tradução. Que fala justamente sobre isso, né? Sobre a troca do bebê na maternidade e tal, e parte daí. Isso, esse livro é muito bom. Caraca! E agora tu me lembrou que na profecia rolou a troca também. Ele é filho de um chacal. Também? Ele é filho de um chacal. O filho do casal, Thorn, morreu ao nascer. E uma enfermeira que era da legião do capeta, do mochila, pegou a criança, o Damien, que era filho do demônio, com um chacal. Tanto que ele vai descobrir, aí procura o caixão da mãe do Damien e abre e tem um esqueleto de um chacal. Agora, por que enterraram um chacal num cemitério de gente, né? Dentro de um caixão. Não entendi. Coisa de satanista, cara. Poderia ter sido no Pet Cemetery que ele foi enterrado, né? Mas foi queima de arquivo. Mas o livro do Belas Maldições ele é um livro de comédia, né? Ele não é um livro sério ou pesado. Justamente a comédia tá nisso, de terem trocado os bebês. Tem livro sério sobre o diabo? Não, tô falando. Não, pesado. Entendi. Não é um livro. Como posso Tem menos dizer? de 300 páginas, assim. Não é muito pesado. Não, caralho. Hoje nenhum livro é pesado se você tiver Kindle. A história é essa: que o filho do capeta lá, o anticristo, ele é trocado na maternidade. Então, uma criança normal vai ser criada por um casal de satanistas. Exato. E o filho do demônio vai ser criado por dois rednecks, né? E aí mostra o que a influência de boas ações desse casal pode alterar a natureza do moleque, né? É muito maneiro. E a história do livro é essa, que tem um anjo e um demônio que tinham que estar monitorando a criança e, porra, deu merda. Vai se fuder pra caralho. Porque o moleque não tá aí preparado pro apocalipse. Mas em compensação, tem um episódio de alguma série aí que uma mulher consegue voltar no tempo e ela tem a chance de matar o Hitler quando criancinha, quando bebê. E aí ela fica pensando se mata ou não, aí ela mata.
mata. Ela volta e tá trabalhando como governanta na casa dos pais do Hitler. Aí ele nasce, ele mata. E aí eles chegam e a criança morreu, desapareceu e tal, não sei o quê. E aí eles adotam uma outra criança. E na verdade o Hitler era adotado. E essa nova criança, ela matou um inocente. Sacou? Essa nova criança que é o Hitler, o anticristo dos anos 30, 40. Caraca. Que história. A mulher não se preparou, né? Fica aí a dica. Se você for viajar no tempo e for mudar a história... Faça seu dever de casa. Leia os livros de história. Ouça o Nerdcast, pelo menos, né? O cara mais underground que eu conheço é o diabo. Baseado naquilo que eu falei no início, o que toda essa história de diabo me parece, na verdade, é um obstáculo que tem que ser criado na mente humana para procurar uma saída, para procurar uma motivação de vitória, de superação de obstáculo e tal. Porque dificuldades existem na vida de todo mundo, né? Coisas ruins acontecem na vida de todo mundo e tal. E muitas vezes a gente interpreta isso antropomorfizando a parada para poder entender, tentar compreender, colocar isso dentro da sua cabeça de uma forma compreensível para você poder superar o negócio. Então o diabo não seria o mal necessário, não é o Gollum que só atrapalhou e no final, por causa da presença dele, é que a missão foi concluída, a demanda foi concluída? Pra mim tá mais como um bode expiatório. É o cara que tem que ser culpado por tudo, é isso? Sim, lógico. Bota a culpa nele. Como a história do menino que matou o amigo e que eu falei que eu vi quando era pequeno, ele falou que o diabo tava no corpo. Mas esse menino, cara, deve ter um background de uma família religiosa e tal, não sei o quê, e sem conseguir explicar a razão da atitude dele, mandou essa, né? Então. Pode expiatório. Pois é, tudo bem, entendi o que você tá falando agora. Porque o diabo pode ser relacionado a isso, né? O não entendimento do que leva certas pessoas a cometer tais atitudes, né? Que são fora do padrão, são fora da ética da sociedade. Tem um provérbio, não sei se é um provérbio, um ditado, uma frase, uma afirmação, que diz que o maior truque do diabo é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. É verdade. Não é isso? Tem nos Suspeitos também isso. Tem nos Suspeitos? Tem, eles mas isso não é do filme. Não, mas eles falam. É uma afirmativa que vem antes do filme. Um ditado. É um ditado. Quando tem um cara escritor é outra coisa. Aprendi isso no pré-primário, cara. Caraca, que zoado. Fica escrito, tá com pacto com o demônio, vai me zoar? Vou deixar quieto. Não tô zoando, não. Então, assim, a ignorância das pessoas em acreditarem ou não que ele existe, se ele influencia ou não, é a parada, entendeu? Depende de cada um, né? Porque eu vejo muita gente usar o diabo, falar mais de diabo do que de Deus, quando deveria estar falando mais. Sabe qual é? Cuidar com o diabo, não sei o que do diabo. O diabo tá nisso, o diabo tá naquilo. Não pensa que o diabo que ele aparece. Não pensa o diabo que ele aparece. Nesse sentido, ele é o obstáculo que você tá falando, o obstáculo da salvação, né? Personificado, exato. Ele tá ali pra te influenciar negativamente e te tirar do caminho da salvação. Mas assim, eu entendo que o Jovem Nerd tá dizendo que existem certas religiões, que a gente não vai dar nome aqui, que elas tendem a botar a culpa de tudo que acontece na vida da pessoa no diabo, como se a pessoa não tivesse poder nenhum sobre a vida dela, tudo fosse influenciado dessa maneira. Então, o que dá errado na vida dessa pessoa é o diabo, ou é uma entidade. Então, se o cara tem dívida, é porque, sei lá, Mamon tá sugando o dia da carteira do cara, porque o cara não dá dívida. Mamon médio. Tem um diabo, tem um demônio chamado Mamon. Tava dentro do Totoro, inclusive. E se acontece não sei o que lá, é outra entidade. E aí vai botando um monte de culpa. E aí a única salvação, a única maneira do cara, por exemplo, não ter dívidas é pagar o dízimo, porque Deus falou que tem que pagar o dízimo e acabou. Quer dizer, o fato do cara ser um descontrolado, gastar mais do que deve, ou a economia do país tá uma merda, uma série de fatores que a gente pode levar em consideração são meio que descartados nessa crença, dessa desculpa fácil de você aceitar que a culpa não é sua, ou a culpa não é da economia, ou a culpa... Não, a culpa é do diabo que tá aqui
filme tentando. É a maneira mais fácil de você de aceitar as suas limitações, eu acho. Claro. A natureza humana é assim, né? A responsabilidade individual tá sempre sendo colocada em segundo plano, né? Então as pessoas tentam achar razões externas pra tudo. Então o diabo serve como isso também, como é uma razão externa. E é a forma fácil de você explicar pra qualquer tipo de pessoa coisas que você não quer dentro do seu meio, né? Tanto que tem... O RPG foi demonizado aí por causa de algumas matérias na década de 90, na década de 2000, do cara que fez algum ritual maluco e era psicopata e acabou matando gente e associaram a porra do jogo do RPG a isso, porque o RPG é um jogo de fantasia, que tem demônio, que tem monstro, que tem não sei o quê, e aí pronto, o RPG é a coisa do demônio. Inclusive tem um panfleto que rolou pela internet um tempo atrás, de alguma igreja americana, que falava assim, olha, amados, não tome parte de nenhum desses componentes que são da estrutura espiritual do Satan, né, que o americano chama de diabo, né? Uhum. Eles são portas de entradas para a possessão demoníaca. Aí tem aqui, olha, religiões orientais, yoga... Yoga, caralho. Maçonaria, grupos Illuminatis, religiões New Age, igreja de Satã, ok, até realmente, né, tá óbvio. Não siga o Book of Law de Aleister Crowley. Exato, não. Aí eu concordo, realmente, entendeu? Mas aí, olha, a lista é enorme, cara. Deixa eu só resumir aqui no que interessa a gente. Cultura cyberpunk, vegetarianismo. Isso é. Senhor dos Anéis. Ih, cara. Harry Potter, Dungeons and Dragons. Aí, Eduardo. Rock, heavy metal e filmes de Twilight. Ainda digo mais, ó. Edir Macedo falou aqui. Tá na manchete do jornal. Edir Macedo diz que demônios vão invadir a alma de quem assistir 50 Tons de Cinza. Então, é uma maneira muito fácil de você classificar simplesmente qualquer coisa que seja antagônica ao que você quer pregar, seu dogma, etc, né? Mas e nem só no campo religioso, você pode trazer até pro campo político. O comunismo na década de 50 foi muito associado. Demonizado, exatamente, né? E aí não tem nada a ver com uma ideia... Antes disso, né, a gente já não falava? O quê? Que o Stalin tinha casco de carneiro e comia criancinha, casco de bode, é uma demonização do comunismo, de certa forma. Sim. O demônio foi muito demonizado. Ou seja, a gente tá bem, né? Sabe o que eu acho que é coisa do demônio mesmo, cara? Na verdade, é esse tipo de postura, não é coisa do demônio, mas eu acho, quiser, se é totalmente antirreligioso e anticristão, anti qualquer coisa, esse tipo de postura de condenar os outros, porque foi justamente contra o que Cristo dizia, que era pra não julgar, amar o próximo, né? Então os caras estão fazendo exatamente o contrário. Quando tu vê assim, religiões orientais, assim, porra, Cristo jamais faria uma coisa dessa, de condenar fulano ciclano, nem julgar fulano ciclano. Muito pelo contrário, não julgue pra não ser julgado, né? Então é engraçado, né? Porque você começou falando que a gente fala de Deus, né? Muitas vezes o diabo aparece mais na história, né? Então acho que é um pouco por aí nesse caso. Azaghal, não julgue para não ser julgado. Não, isso não. Azaghal pode, rapaz. Minha religião diz que eu posso julgar e criticar à vontade. Bem-aventurado aquele que julga e que critica outrem, pois será dele o reino dos céus. Falaram isso lá no Vida de Brian também? Também. Tá nas cenas deletadas. E o diabinho e o anjinho que vive no ombro de cada um? É influência, é não explicação de por que a pessoa toma uma decisão para um lado ou para o outro, né? Então, você pode simplesmente substituir essas duas figuras por um lado racional e um lado emocional. Exatamente. Não pode. Não pode? Não pode, porque qual é o lado racional? É o que faz merda? Certo? Não, então claro que não é o certo. Necessariamente. Caraca, tem gente que raciocina pra fazer as coisas erradas. Mas o cara raciocina errado. E às vezes você tem um lado emocional que age e faz coisas certas. Normalmente, qualquer... Furado. Não. Muito furado. Discordo veementemente. Tá errado. Você tá dizendo que o lado emocional toma decisões erradas. O que é uma compra por impulso? É uma decisão emocional. Mas não necessariamente isso é negativo. Pô. Claro que é. O cara comprou um Nerd Store emocionalmente, você tá criticando esse cara? Você tá de sacanagem. Pega esse teu racional e enfia no rabo, porra. Deixa o cara comprar. Obviamente a emoção não pode dizer que a emoção tá ligada ao erro.
Mas é porque muitas vezes a emoção, ela nubla o seu raciocínio, entendeu? Às vezes não. E aí... Às vezes ela clareia, cara. Isso é muito relativo. Nem sempre o racional, ele é o certo. Não é assim. O racional, ele pode ser tendencioso pelas suas crenças. Então não é fiel de nada. Ele é só também. Um método. Então, mas é só um método. A gente não pode dizer que o diabinho e o anjo são racionais, mas o diabinho e o anjo são desculpas que a pessoa usa pra não assumir as escolhas dela. Qualquer que seja. O Beto, jogador de futebol que tava no Flamengo, entrevistaram ele e falaram assim: e aí, Beto, cachaça de novo? Eu tento parar de beber, mas tem o diabinho que fica aqui no meu ombro. Ele deu uma entrevista falando isso, não é, JP? Falou, puxou uma parada antiga pra caramba. Mas é isso, cara. Quando acontece alguma coisa errada e você quer culpar alguém, você fica... Sabe quando acontece? Imediatamente, quando acontece alguma coisa, a primeira reação de todo mundo é tentar arranjar um outro culpado, senão você. Sim. Com certeza. Esse momento é o diabo falando que você tem que se safar dessa parada. Então, isso não é emocional? Não necessariamente, cara. É cara. emocional. Você pode elaborar essa desculpa. E se você elaborar, é racional. Eu acho que tem mais a ver com a não explicação, não haver uma explicação lógica pra uma atitude, pra um comportamento específico. Por que o cara saiu daquela linha de conduta que ele tinha naquele momento? O que fez o cara sair? Mas pode ser várias coisas. Desespero, falta de controle. E aí... Emoção. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a maioria das vezes a emoção... Eu vou te apresentar um monte de político racional aí. Tá ligado? Que tá fudendo o mundo inteiro. E realmente eles não tem eu preferia a gente emocional no lugar deles. Só isso que eu ia dizer. Porque os caras pensam, usam bastante a razão deles. Mas olha só, isso é verdade. Quando você se comove com alguma coisa, você está usando a emoção. E você se comovendo, você pode fazer alguma coisa que racionalmente você não faria. Bom argumento. Então isso pode ser uma emoção pro lado do bem. Tem um episódio de Star Trek, que já mencionei aqui, que os caras não tinham emoções, justamente, tipo os vulcanos que suprimiam as emoções. Eu não lembro qual era a raça, mas o fato é que eles não entendem qual é a vantagem de, por exemplo, ficar com raiva, entendeu? Sentir raiva. E o Picard explica, olha, a raiva pode fazer você se levantar contra uma injustiça, né? Porque isso criou uma emoção negativa, mas que gerou um resultado positivo. Então eu aceito seu argumento. Muito bom. Mas eu tenho uma solução, olha só, para o anjinho e o diabinho. Foi um ensinamento nosso querido amigo Paulo Coelho. Esse sabe do assunto, hein, cara? Tô falando. Eu não tô falando nada. Eu tô falando pra você. É o Jovem Nerd. É um bom conselho. Tá passando pertinho daquela lista negra, hein? Me ouve. Não, eu tô falando sério. Vamos lá, vamos ver. É um bom conselho. Sempre que você tiver dúvida, tiver lá os dois falando, você pergunta ao seu coração, porque o seu coração nunca vai mentir pra você. Olha aí, rapaz. É a verdade. É verdade! Você... Não, mas olha... Fez um monte de discurso de racional e no final você... Caralho. Me mandou essa. Ai, caralho. Aí no final é o coração. E aí, onde fica o Capitão Planeta? Coração... Agora aguenta, coração. Olha, fecha os olhos. Você sabe que isso é verdade. O seu coração não mente. Por mais que... O diabinho e o anjinho pode te enganar. Seu coração não mente. Mesmo porque ele só faz tum-tum, tum-tum, tum-tum. Tô falando, rapaz. Pô, já melhor, eu achei que tu ia falar que era uma garrafinha, uma rolha. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia. 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 Multimídia.